O que você veio fazer no planeta? O que é que você está fazendo aqui na Terra? Quem nunca se perguntou isso? Principalmente naqueles momentos em que tudo parece não ter mais sentido. A gente já acumula várias frustrações ao longo do tempo. E a gente começa a se questionar: por que é que eu estou aqui? Será que nós viemos aqui só para pagar as contas, estudar um pouco, trabalhar, lidar com algumas questões na família e depois nós vamos desaparecer? Nós viemos aqui para realizar a boa obra de Deus, aquela obra que Jesus já iniciou lá no Novo Testamento, aquela obra de edificar o mundo, de melhorar a humanidade e de sairmos daqui muito melhores do que quando entramos. Além disso, é o nosso dever deixar o mundo melhor quando formos embora, mesmo que seja um pouquinho. Quando eu falo isso, fica parecendo que, de novo, a gente precisa fazer algo muito grandioso, abrir uma instituição de caridade, ajudar pessoas na África. Não, gente, fazer algo bom, fazer algo positivo pelo mundo, parte aqui de dentro, nas nossas pequenas ações, conosco mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Eu sempre falo isso, eu sempre repito isso aqui nos vídeos. E a gente às vezes se diz pessoas de fé, mas na verdade a gente tem aquela fé de eu estou aqui na primeira fase do primeiro encontro com a minha fé, gosto muito de ir à igreja, de louvar, mas na hora de realizar a obra a gente fraqueja. Por quê? Nós somos todos obreiros de Deus. E as obras exigem empenho, exigem disciplina. E quantas vezes nós abandonamos o nosso empenho, a nossa disciplina, a obra que começamos? Porque ou a gente acha que aquilo é grande demais para nós e a gente se reveste de uma falsa humildade, ou a gente acha que aquilo é pequeno demais, que dá trabalho demais, que não tem frutos, só porque a gente não está vendo resultado ainda e logo a gente abandona. Olha aqui o que está escrito em Tiago 2,18. Eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. E ele não disse que a fé seria mostrada pelos resultados, mas sim pelas obras. Talvez a gente não vê o resultado ainda daquela obra que a gente começou, daquele bem-fazer que a gente iniciou. Às vezes a gente está fazendo algo por alguém que parece demonstrar ingratidão. Quando eu digo isso, é claro que é importante a gente abrir um parênteses e notar se a gente não está sendo sugado, se alguém não está se aproveitando da nossa boa vontade, se a gente não está fazendo aquilo para alimentar o nosso ego, só para a gente se sentir uma pessoa bondosa e acaba atraindo pessoas que sempre se aproveitam de nós. Por exemplo, uma pessoa que sempre tem o hábito de emprestar dinheiro para os outros, sabendo que não recebe o dinheiro de volta. Ela empresta para aquela pessoa que ela sabe que não vai pagar e ela alimenta o vício daquela pessoa de estar sempre pedindo dinheiro emprestado. Aquela pessoa nunca se organiza financeiramente, ela não vai atrás de mudar a realidade dela, ela não procura um trabalho que vá sustentá-la ou que vá suprir as necessidades dela, ela sempre gasta mais do que pode. E aí, aquela pessoa que empresta sempre tá ali, mas eu tenho que fazer o bem, eu vou emprestar, né? Na verdade, será que isso é uma boa obra? Ou será que você está apenas sustentando um vício de alguém? Tome cuidado com isso, porque algumas pessoas, vendo que a gente tem esse instinto, essa vontade de querer fazer o bem, às vezes se aproveitam de nós, mas eu não estou falando desse tipo de obra, porque aí você precisa trabalhar dentro de si, para ser sábio e saber onde plantar, onde lançar as suas sementes. A quem é que você vai ajudar? Mas quando você se propõe a ajudar pessoas em dificuldade, pessoas na rua, instituições, saiba que às vezes aquilo não vai ter um glamour, um reconhecimento, aquilo vai exigir empenho. Quantas vezes o inimigo vai tentar te tirar desse caminho e entrar na sua mente te dizendo que bobagem, isso não dá em nada, olha lá, falta de reconhecimento, você vai lá e ninguém te reconhece, ninguém te agradece. Olha lá, você ajuda essas pessoas e elas estão ali na mesma. Que bobagem isso que você faz, e você acaba entrando nessa conversa do inimigo na sua mente e você desanima da boa obra. Então você precisa tomar cuidado, porque a boa obra que nós viemos realizar aqui na Terra, ela nos exige disciplina, como eu disse, exige empenho. Nem sempre é glamuroso, nem sempre tem palco, nem sempre tem aplauso.
Às vezes é ali no bastidor mesmo. Às vezes exige que a gente carregue pedras, que é algo que sua, que tira o nosso vigor, que cansa. E é nessas horas que a nossa mente fica frágil e a gente abre a porta para o inimigo entrar na nossa mente e fazer bagunça. E começar a plantar sementes do mal. Então a gente precisa ficar muito vigilante. Todos nós viemos aqui à Terra para realizar uma boa obra. Nós viemos aqui para fazer o que é bom, para continuar aquela obra que Jesus começou. A obra de amor, de paciência, de perdão, de disciplina. Nós vivemos em uma era em que tudo é muito fácil, aparentemente. Aparentemente. Você pede uma comida, ela chega rápido. Você entra num site, faz uma compra e daí a alguns dias aquilo está na sua porta. Gera uma dopamina, uma alegria e logo passa. Tudo parece ser muito fácil de conquistar. E a gente se afastou da disciplina, de passar pelo difícil. Como disse uma mentorada minha outro dia, às vezes a gente quer pular a fase de iniciante. E se a gente não sai do iniciante e vai direto lá para a fase em que tudo está dando certo, em que a gente tem reconhecimento, a gente logo desanima. A gente fala, isso aqui não é para mim. Eu não quero fazer. A gente desaprendeu o caminho da disciplina, o caminho do empenho, o caminho do trabalho. Quando a gente planta uma semente num dia, a gente não pode ir lá mexer na terra no dia seguinte para ver se ela deu broto. A gente tem que esperar o processo, cultivar, ir lá regar, cuidar, verificar se está tudo certo ao redor para ela crescer. Tem um processo, a natureza já nos ensina isso. Mas nós queremos pular as etapas. E aí, se as boas obras que a gente começa não dão resultado logo no dia seguinte ou no mês seguinte, a gente desanima. E isso serve para tudo na nossa vida. Para nossa vida profissional, para os relacionamentos que a gente quer construir, para o corpo saudável que a gente quer ter, para o hábito de se alimentar bem, de dormir bem, de ficar mais distante das redes sociais. Tudo isso exige disciplina de nós, exige trabalho, exige empenho, exige muitas vezes renúncia. E às vezes a renúncia não significa um sofrimento, é só a gente se readaptar. Só tem sofrimento quando a gente tem resistência. Eu queria muito aquilo, mas eu queria muito, e fica esperneando como uma criança mimada. Mas quando a gente aceita e fala, eu preciso fazer isso aqui, eu vou sentar e fazer. Por mais que eu queira fazer outra coisa. Porque é assim que a gente se desenvolve na vida. Vendem muito por aí milagres, o milagre do emagrecimento rápido, o milagre do dinheiro rápido. E a maioria das pessoas entra nessa. E se perde. Perde a saúde, colocando substâncias que elas nem sabem o que são para dentro do corpo só para emagrecerem rápido. Perdem dinheiro, perdem disciplina quando investem em joguinhos que são programados para fazer a pessoa perder. Quantas pessoas desestruturaram suas vidas e suas famílias por causa disso? Buscam prazeres rápidos e aí comem desenfreadamente, compram desenfreadamente, usam de substâncias tóxicas para ter um prazer momentâneo. Às vezes a pessoa não tem nem condição financeira, precisa reorganizar a vida, mas vai viajar. Mas vai comprar algo que vai satisfazer o ego para ela mostrar para as pessoas. E ela vai se afundar ainda mais. Tome cuidado com isso. A nossa vida exige de nós disciplina. A boa obra exige disciplina. A fé com obras exige disciplina. Se você se propôs a ser uma pessoa que é um obreiro de Deus, que vai fazer as obras de Deus acontecer aqui na Terra, você precisa disciplinar a sua vida. Em todas as áreas. Comece a disciplinar, comece a se habituar a ser uma pessoa disciplinada. A pessoa disciplinada começa algo e termina. Ela não deixa se desanimar porque alguém falou alguma coisa, porque ela foi contrariada, porque algo aconteceu e ela não gostou, porque ela não recebeu o reconhecimento que ela queria. Ela segue adiante. E é desse tipo de pessoa que Jesus precisa para continuar a boa obra dele aqui. Ele começou a obra de trazer a boa nova para a Terra. A gente vai desenvolver um mundo muito melhor, sim,
Só que a gente precisa ser disciplinado e seguir nesse caminho. Só assim a gente vai construir algo grandioso para no último dia da nossa vida a gente sentir orgulho de que a gente concluiu a nossa tarefa aqui na Terra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e mande para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.